Olá a todos, sou Sara Tanimoto Sarau e primeiramente gostaria de agradecer à CBMRI pela oportunidade e a todos vocês pela participação no evento. Sou técnica e tecnóloga em radiologia, especialista em imagenologia e atualmente mestranda no Centro de Metrologia das Radiações no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Vou apresentar o trabalho feito em conjunto com os doutores e também minha orientadora, professora Maria da Penha Albuquerque Potiens e Orlando Rodrigues Júnior. Como podem observar, na lateral aqui da apresentação há o meu e-mail. Caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade, estou disponível, podem enviar e-mails com as suas perguntas, tá bom? Muito obrigada, bom evento a todos. O trabalho tem como tema a Instrução Normativa número 54 da Anvisa e a importância dos testes de aceitação e controle de qualidade em serviços mamográficos e busca compreender a aplicabilidade dos testes de dosimetria da mama, dose média glandular e camada semirredutora, determinados pela IN 54, e estabelecer um comparativo dos níveis de tolerância e restrição estabelecidos pela normativa com os resultados obtidos em estudos já publicados em mamógrafos com tecnologia DR para mamografias 2D. Para compreendermos melhor a importância do tema abordado pelo trabalho, devemos observar que somente para o Brasil, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estimou 66.280 novos casos de câncer de mama para cada ano do triênio 2020, 2021 e 2022, sendo o câncer de mama o segundo mais frequente entre as mulheres, desconsiderando o câncer de pele não melanoma. Então, como rastrear e diagnosticar o câncer de mama? Através da mamografia, que é hoje o principal exame indicado para o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, o exame de mamografia é recomendado de modo bienal para as mulheres entre 50 e 69 anos, para o rastreamento de câncer de mama. Também é indicada em casos de alterações nos exames clínicos para mulheres entre 40 e 49 anos de idade, e para mulheres de 35 anos de idade ou mais, quando houver um risco elevado para o câncer de mama, e os casos serão analisados individualmente, podendo também utilizar diversos outros métodos de diagnóstico além da mamografia. E quanto ao acesso a esse exame, a disponibilidade de mamógrafos? De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, até julho de 2020 foi contabilizado o número total de 4.783 equipamentos mamográficos em uso no país. Mas só ter equipamento é suficiente? Isso bastaria para um bom rastreamento e diagnóstico? Não, e conforme fica bem discutido na publicação de Vilar, devemos destacar que a disponibilidade de equipamentos mamográficos não é o único item que garantirá a efetividade do rastreamento ou diagnóstico de doenças, mas também as condições de funcionamento de tais equipamentos de mamografia, onde há a direta influência da qualidade da imagem nos exames obtidos, uma vez que é fundamental que todas as condições necessárias para produzir uma imagem de qualidade estejam reunidas, tornando assim capaz a detecção de lesões na ordem de milímetros, como é o caso, por exemplo, das microcalcificações mamárias. Então, ocorreu que em 26 de dezembro de 2019, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou oficialmente a RDC número 330, de 20 de dezembro de 2019, cujos objetivos são estabelecer os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento tanto de serviços de radiologia diagnóstica quanto intervencionista, e também regulamentar o controle das exposições médicas ocupacionais e do público decorrentes do uso dessas tecnologias. Ainda, de acordo com a resolução, no artigo 86 foram revogadas as portarias 453 de 1 de junho de 1998 e a resolução número 1016 de 3 de abril de 2006, utilizadas até então. A resolução propõe também que serviços intervencionistas ou de radiologia diagnóstica, onde aqui inclui-se a mamografia, deve implementar alguns programas de acompanhamento, dentre eles o Programa de Garantia da Qualidade. O Programa de Garantia da Qualidade deve contemplar ao menos o gerenciamento das tecnologias, dos processos e dos riscos inerentes ao serviço e estabelecer e implementar padrões de qualidade de imagem, garantindo a manutenção dos equipamentos e assegurando que os mesmos sejam operados adequadamente.
Para tal, determina-se que todos os itens sejam executados e atendam às condições estabelecidas nas demais normativas, instruções dos fabricantes e protocolos nacionais, oficiais ou internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Ainda na mesma data de publicação da resolução, foram publicadas várias instruções normativas, o que inclui a Instrução Normativa número 54 para sistemas de mamografia, alvo de estudo deste trabalho. As instruções normativas dispõem sobre os requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança do uso desses sistemas. A Instrução Normativa número 54 dispõe de inúmeros itens que devem ser observados e avaliados, que contemplam desde componentes obrigatórios ao sistema de mamografia, como, por exemplo, o gerador de alta frequência e controle automático de exposição, bem como uma lista dos testes de aceitação e de controle de qualidade, onde determina suas respectivas periodicidades, tolerâncias, níveis de restrição e aplicabilidade de acordo com a tecnologia do sistema. Quando for mamografia convencional, sistema tela-filme, mamografia CR, Computed Radiography ou radiografia computadorizada, ou mamografia DR, Direct Radiography ou radiografia direta, e testes gerais que deverão ser contemplados por todos os tipos de sistemas mamográficos. Os resultados deverão ser avaliados de acordo com a tolerância e níveis de restrição apresentados pela normativa, que neste trabalho eu apresento como tabelas 1, 2 e 3. Na tabela 1, temos uma adaptação da lista de testes de aceitação e controle de qualidade apresentados no anexo 1 da Instrução Normativa 54, onde estão dispostos os 24 testes para o mamógrafo DR. Observe na tabela que a periodicidade, os valores de tolerância e os níveis de restrição estão presentes. Observem também que há testes que vão desde a qualidade de imagem até a avaliação energética do equipamento, como o teste para valores representativos de dose média glandular, de reprodutibilidade do controle automático de exposição, teste de camada semi-redutora. Na continuação da tabela, podemos observar testes para análise do sistema digital de imagem, como o teste de razão, contraste e ruído, teste de efetividade do ciclo de apagamento e também testes para após a aquisição da imagem, quando já ocorre a avaliação desta imagem, como luminância dos monitores para diagnóstico, iluminância da sala de laudos e também teste para controle ali de exposição, não só dos trabalhadores, mas também do público, como integridade dos acessórios e equipamento de proteção individual, levantamento radiométrico. Na tabela 2, nós temos os valores de dose média glandular para a mamografia que foi estabelecido no anexo 2 da Instrução Normativa 54. E na tabela 3, nós temos os valores de razão, contraste e ruído, que eu coloquei a tabela, embora não tenha sido contemplado esse teste especificamente neste trabalho. A metodologia para a realização de alguns dos testes já foi estabelecido e é apresentado no documento Radiodiagnóstico Médico, Desempenho de Equipamentos e Segurança, publicado pelo Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, para testes diretamente relacionados à mamografia digital com tecnologia direta, não há um guia brasileiro para orientação da metodologia a ser aplicada. Porém, conforme descrito na Resolução número 330, é autorizada a utilização de protocolos internacionais, cujo Brasil seja signatário, e sendo assim, testes específicos para mamógrafos com tecnologia DR podem ser executados, de acordo com as metodologias internacionais. Dentre os protocolos internacionais mais comumente utilizados, temos os publicados pela International Atomic Energy Agency, Agência Internacional de Energia Atômica, pela Commission of the European Communities, que é a Comissão de Comunidades Europeias, e pela Sociedade Espanhola de Física Médica, que é a Sociedade Espanhola de Física Médica. O processo de otimização das doses aplicadas durante exames que utilizam radiação ionizante é uma parte importante dos princípios de proteção radiológica. Sendo assim, testes para a determinação da camada semi-redutora, que possibilita a análise da qualidade dos feixes de raio-x, e o teste de análise da dosimetria da mama, dose média glandular,
constituem algo imprescindível para uma análise rigorosa dentre os testes de desempenho de um sistema de mamografia para uma correta operação do sistema. Para o teste de camada semirredutora, a IN 54 estabelece que os resultados obtidos devem estar entre os valores conforme descrito na equação. Ou seja, o valor de camada semirredutora deve ser maior ou igual a KVP dividido por 100 mais 0,03 milímetros de alumínio e menor ou igual a KVP dividido por 100 mais a constante, onde KVP é a tensão de pico aplicada e C é uma constante cujos valores são esses apresentados para as diversas combinações de alvo-filtro. Valores de camada semirredutora abaixo ou acima dos valores de tolerância são considerados restritivos. Já para os testes de dose média glandular, a Agência Internacional de Energia Atômica indica calcular de acordo com a equação 2, utilizando-se dos valores de Kerr anuar incidente obtidos em testes anteriores, onde, observando na equação, KI é o valor de Kerr anuar incidente na superfície de blocos de polimetilmetacrilato de diversas espessuras, usadas para simular mamas padrão, por sua vez também de diversas espessuras T, em milímetros, medidas sem retroespalhamento. GT é o fator que converte o Kerr anuar incidente para a dose média glandular, utilizando uma mama com 50% de tecido fibroglandular e 50% de tecido adiposo e com uma espessura T em milímetros. CT é o fator de conversão que permite incorporar diferentes glandularidades de mama para uma espessura mamária padrão T também em milímetros. S é o fator de correção para diferentes combinações de alvo-filtro. Os valores de dose média glandular para referência e tolerância estabelecidos pela IN 54 estão relacionados na tabela 2. No intuito de averiguar a aplicabilidade do determinado pela IN 54 para testes de dosimetria das mamas e de camada semirredutora, neste estudo foi elaborado um comparativo do estabelecido pela normativa e dados já publicados por outros autores em 2 diferentes estudos para 4 sistemas de mamografia de tecnologia DR em uso no território nacional e de 3 diferentes fabricantes. Neste trabalho, os mamógrafos foram identificados como A, B, C e D. Como podemos observar na tabela 4, temos o comparativo dos valores estabelecidos como de referência e toleráveis de acordo com a IN 54 para testes de dose média glandular e os resultados obtidos pelos 2 estudos. É possível observar que os mamógrafos A e B apresentaram resultados fora dos limites indicados pela IN 54, onde os resultados em um sistema estão muito abaixo da referência e no outro muito acima da tolerância. Já para o sistema C, os resultados apresentados estavam compatíveis com os valores de referência estipulados pela normativa nas espessuras de 20, 30 e 45 milímetros de PMMA, e o mamógrafo D nas espessuras de 20, 30, 40 e 45 milímetros. Corrijo aqui um erro, onde no artigo estava que o mamógrafo C, para espessura de 40 milímetros, apresentava um resultado dentro do valor de referência estabelecido. No entanto, o mamógrafo C apresentou um valor abaixo da referência em 40 milímetros de espessura de PMMA. Bem, para a espessura de 50 milímetros de PMMA, ambos os sistemas apresentaram valores de dose média glandular menores se comparados ao valor de referência de 2,4 mg, sendo esses valores 2,1 mg e 2,2 mg, respectivamente. No entanto, o mamógrafo C apresentou o valor de 5,5 mg para a espessura de 60 ml de PMMA, o que excede a tolerância de 4,5 mg, enquanto o mamógrafo D manteve um valor abaixo, 3,1 mg, do indicado como referência pela normativa, que é de 3,6 mg. A tabela 5 apresenta o comparativo dos valores estabelecidos como toleráveis de acordo com a IN 54 para o teste de camada semirredutora e os resultados obtidos pelos 2 estudos,
São considerados valores restritivos aqueles que estão abaixo ou acima dos níveis de tolerância. Na comparação para valores de camada semi-redutora, 3 sistemas de mamografia, o A, C e D, apresentaram valores dentro da tolerância determinada pela IN 54. Somente o sistema B, para tensões de pico de 35 e 42 kVp, nas combinações tungstênio-alumínio, apresentou valores acima daqueles de tolerância, sendo 0,65 e 0,79 mm de alumínio, respectivamente. Aos serviços de mamografia, a resolução número 330 e a instrução normativa número 54 estabeleceram a obrigatoriedade legal para a elaboração de um programa de controle de qualidade, e com isso a necessidade de definir qual protocolo será aplicado para a realização dos testes de constância e aceitação, sejam sistemas digitais ou não. E uma vez que diversas metodologias se encontram disponíveis, uma sugestão é a metodologia indicada pela Agência Internacional de Energia Atômica, que estabelece diversos procedimentos, não só para serviços mamográficos, mas também outras modalidades, e cujas práticas já são acompanhadas pelo Brasil. As obtenções de valores para o estudo de dose e de qualidade dos feixes de raio-x estão diretamente vinculadas a outros fatores, como tensão de pico, corrente elétrica, tempo de exposição, desgaste do tubo de raio-x e deposição do tungstênio no interior do tubo, onde flutuações com a não reprodutibilidade e inexatidão dos valores selecionados resultam em variações no resultado final. Sendo assim, a execução e ponderação conjunta dos demais testes apontados pela IN 54, que avaliam tais fatores, se faz necessária para uma correta análise da origem do problema e posterior correção através de manutenção adequada. Concluímos, assim, que o comparativo ele pontuou variações nos resultados, que, como discutido anteriormente, podem estar atrelados a diversos fatores que devem ser avaliados em conjunto. Desta forma, o estudo reforça a importância do acompanhamento periódico do desempenho de tais sistemas, através de testes de aceitação para controle da qualidade, possibilitando uma intervenção mais assertiva e uma adequada manutenção ou reestruturação de procedimentos operacionais quando aplicáveis. Mais uma vez, muito obrigada ao Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes. Muito obrigada a todos vocês pela participação e segue meu e-mail novamente caso queiram entrar em contato.